Olha aqui, olha essa pergunta do Juan Mendes. Professor Leandro, gosto muito de assistir o programa Na Mira da Verdade. Obrigado, Juan. Gostaria de saber se quando Adão foi feito por Deus, ele foi feito já adulto. Você está na mira, professor. Estou na mira mesmo. Deus, quando criou os nossos primeiros pais, ele os criou adultos mesmo. Por quê? Como que nós entendemos isso? Porque Deus já os criou com a capacidade de casarem e de procriarem, tá? Eu vou ler o texto para você porque eu não gosto, né, de dizer nada sem que tenha respaldo bíblico, tá? Então vamos aqui para Gênesis, capítulo 1, né? E vamos ler aqui o texto. Em Gênesis 1, 28, logo que Deus os cria no sexto dia, ele fala assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então já quando ele os cria com esta capacidade de procriação, isso já indica que eles foram criados na fase adulta, tá? Outro texto que nos sugere isso, Gênesis 2, 24. Quando Adão vê Eva, né, ele fala assim, por isso deixa o homem, pai e sua mãe. Na verdade, aqui foi Deus que falou, e se une sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, com a capacidade de, tendo sido criados com a sexualidade, já com a capacidade de procriar, né, então isso nos mostra que eles foram criados adultos mesmo, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. Vamos ver aqui mais perguntas. Ó, tem gente mandando estrelinhas pelo Instagram. Vocês são espertos, viu? Ê, pessoal. Anne Ferreira, amo o seu programa. Obrigado. Olha aqui, ó. O professor Rômulo Santos pergunta o seguinte. Os judeus vão conseguir reconstruir o santuário? Veja, nós não sabemos. Agora, o que eu posso garantir para você é que isso não tem relevância alguma para as profecias bíblicas, tá? Na teoria dos dispensacionalistas, né, que creem que Deus divide, né, que Deus revela a salvação em diferentes eras ou dispensações, eles creem sim que todas as promessas feitas a Israel têm de se cumprir literalmente antes de Cristo voltar, tá? Então eles não fazem a diferença entre promessas condicionais e incondicionais. Então, para eles, Jerusalém terá que ser devolvida aos judeus por um tempo para que depois Cristo volte de forma gloriosa e visível. Só que nós não cremos nisso por quê? Porque a ênfase dos autores bíblicos não está na Jerusalém a ser reconstruída na terra. A ênfase deles está na nova Jerusalém preparada por Deus nos céus. E eu vou mostrar isso para você. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Interessante que no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos aqui os heróis da fé. E você vai perceber que mesmo sendo heróis veterotestamentários, eles não almejavam a reconstrução de Jerusalém neste mundo. Eles visualizavam a Jerusalém lá de cima. Olha que interessante. Aqui no capítulo 11 fala dos heróis da fé, não é? E o verso 14, olha o que diz o verso 14. Ou vamos ver o verso 10 primeiro, a partir do verso 8. Olha que interessante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora olha o verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então você percebe? Mesmo Abraão, sabendo que Deus daria a terra de Canaã, né, toda a terra prometida seria dada aos israelitas, diz que Abraão, pela fé, aguardava a cidade que tem
fundamentos e da qual Deus é o arquiteto. Então a ênfase dos autores veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, está na Jerusalém de cima. Então nossos irmãos dispensacionalistas estão perdendo um grande tempo em esperarem uma reconstrução de Jerusalém, ou seja, que, não reconstrução, não é? Que Jerusalém seja devolvida aos judeus. Isso não tem relevância alguma nas profecias bíblicas, tá? E um outro texto que nós podemos aqui ler, além do verso 10, é o verso 14, ó. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, né? Verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então a ênfase bíblica na Nova Jerusalém do céu nos impede de vermos qualquer relevância profética na Jerusalém atual ou na devolução ou não a todos os judeus para que governem a cidade. Isso realmente, querido professor, não tem relevância profética de acordo com a Bíblia, tá? Muito interessante sua pergunta, muito importante. Elisa Pimenta, olha que pergunta interessante. Onde está o jardim do Éden? E aqui depois tem uma outra pergunta da Lidiane Santos. É pecado fazer cirurgia plástica? Vamos para essas duas perguntas já. Veja, a Bíblia não é direta sobre o assunto, mas de forma indireta a Bíblia sugere que Deus levou o jardim do Éden para o céu. Não sabemos se está lá no paraíso de Deus ou se foi colocado num outro mundo, mas nos sugere que ele foi levado. Por quê? Aqui nós vemos em Apocalipse 22:2, falando, não é, da cidade santa. Olha o que diz o texto. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Veja, esta árvore estava no jardim do Éden. Eu creio ser mais improvável Deus tirar daqui só a árvore da vida e deixar o jardim do Éden se corromper junto com o planeta, né? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então a presença da árvore da vida, não é, no paraíso, para mim é um indício, mesmo que indireto, não é uma afirmação direta, de que o jardim do Éden foi levado para o céu. E Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, ela comenta, não é, isso, dizendo que realmente Deus levou o Éden para o céu. E depois, quando a cidade santa descer, o Éden será restaurado. Veja, imagine a alegria, né, de Adão e Eva de poderem novamente entrar no lar que eles perderam depois do pecado. Vai ser uma emoção muito grande, não só para eles, mas para nós também, não é? A outra pergunta é sobre cirurgia plástica, né? É pecado fazer cirurgia plástica? A resposta é depende. Leandro, você está querendo confundir a nossa cabeça? Não, deixa eu ajudar você. Nós temos que pensar no propósito. Primeiro, Deus é contra utilizar recursos médicos, científicos? Não. Em 1 Timóteo 5:23, você percebe que mesmo o apóstolo Paulo, tendo o dom da cura dado pelo Espírito Santo, ele naquela ocasião orientou Timóteo a usar o recurso medicinal da época para tratar dos seus problemas de estômago. Tá? Então, a mesma Bíblia que mostra Deus fazendo milagres e curando de forma sobrenatural, ela apoia o uso da verdadeira e boa medicina. Tá bom? Então não teria um problema em você fazer uma cirurgia plástica se isso realmente é necessário. Por que eu digo isso? Há moças e mulheres, isso não tem nada a ver com moral, viu? São pessoas decentes. Mas algumas, elas têm um corpo normal, belo, tá? E mesmo tendo o corpo assim, elas querem colocar coisas desnecessárias. Por exemplo, há mulheres que já têm
os seios desenvolvidos da forma que tem que ser aquele tamanho normal. Mas elas querem, diríamos assim, turbinar mais ainda. Então aí, isto seria uma desobediência ao princípio de modéstia cristã. O princípio de modéstia cristã não fala, obviamente, da cirurgia plástica, mas o princípio pode ser aplicado. E em 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, diz que a mulher deve se vestir de forma decorosa, não é? Pura, chamar mais atenção, diz o verso 10, para as boas obras do que para ela mesma, do que para o que ela usa, tá? Do que para as suas roupas. Então, este princípio tem que ser considerado, tá? Agora, digamos que uma moça, por fatores hormonais, não desenvolveu o seio. Praticamente não desenvolveu o seio. Então, a pergunta é, Deus criou a mulher para não ter seios? Óbvio que não. Então, ela teve um problema, não é? Hormonal ou de origem genética e nasceu praticamente sem os seios. Não há problema algum em ela se utilizar, né, da cirurgia plástica e fazer com que aumente os seus seios porque ela realmente precisa. Porque Deus não criou a mulher para não ter seios. Então, é uma forma de corrigir um problema ocasionado como resultado do pecado que há no mundo. Algumas pessoas, por exemplo, têm o nariz grande demais, desproporcional ao rosto. Então, cabe uma cirurgia plástica, tá? Algumas pessoas sofrem um acidente grave, desfigura o rosto. Como que a pessoa não vai fazer uma cirurgia plástica neste caso? Ela precisa para a sua autoestima. E se ela estiver bem na sua autoestima, obviamente que a vida espiritual também irá bem, porque somos seres holísticos, tá bom? Então, não é pecado fazer cirurgia plástica se há realmente uma necessidade para isso. Se isso é feito por um médico ou por especialistas em clínicas não clandestinas, tenha muito cuidado com isso, por favor. Muitas pessoas que fazem essas cirurgias em clínicas clandestinas acabam tendo sequelas para sempre e até morrendo, tá? Então, cuidado com isso, faça se há necessidade, né? E, obviamente, com médicos realmente especializados no assunto, ok? O Raildo Oliveira falou assim, e aquela foto com o Dr. Rodrigo, muita sabedoria em uma rede só. Bondade sua, meu irmão. Aquela foto foi o seguinte, o Rodrigo, ele é muito criativo, né? O Rodrigo é muito inteligente, então ele pensa rápido. Então, estávamos aqui na casa da minha cunhada, né? E a esposa do Dr. Rodrigo, ela é muito conhecida, né? Da minha cunhada, da minha esposa e da minha outra cunhada que mora em Belo Horizonte, a Keila, né? E aqui mora a Daniele. Então elas são muito conhecidas. E aí marcaram um almoço no momento que eles estavam por aqui, iam participar daquele projeto da ADRA, né? De arrecadação de alimentos para as pessoas necessitadas. E aí eles almoçaram conosco ali. E aí o Rodrigo Conjô estava sentado ali, né? Nos cumprimentamos e tal, e ele já teve a ideia. Olha aqui uma rede. Leandro, vamos tirar uma foto aqui. Vamos mostrar que nós estamos construindo uma nova rede de TV, uma nova rede Novo Templo. E aí foi nessa rapidez dele de raciocínio que ele criou aquela foto. Então ele é o autor realmente da ideia, né? Então foi muito bom. O Rodrigo é muito gente boa. O Rodrigo, além de humilde, ele tem um grande conhecimento e ele é muito brincalhão, tá? Assim como eu sou também. Então, às vezes vocês pensam, né? Esses indivíduos na televisão estudando a Bíblia com as pessoas, devem ser pessoas, né, distantes e tal. Isso não existe, tá? Se você encontrar alguém de nariz empinado, problema dessa pessoa de nariz empinado. Agora, nós ali, a grande maioria, pelo menos as pessoas que eu conheço, todos são farinha do mesmo saco, tá bom? Então foi gostoso você relembrar daquela foto. O senhor acha que João Ferreira de Almeida vai ser punido por Deus por ter vacilado em alguns pontos da tradução? Roberto, querido Roberto, só Deus para nos dar essa resposta. Por quê? Nós não sabemos se ele vacilou intencionalmente ou não intencionalmente. Óbvio que se ele foi uma pessoa que seguiu a Deus, né,
e foi uma pessoa que seguia a Deus, viveu de acordo com a luz que teve, e Deus vacila, e deu os vacilos dele, a graça de Deus vai cobrir, obviamente, né, os erros dele. Tá? O sangue de Cristo pode cobrir essas faltas. Então, essa resposta realmente só Deus poderia nos dar, porque Ele conheceu realmente as intenções de João Ferreira de Almeida, né, que foi, obviamente, utilizado por Deus para termos essa tradução muito boa. Rocinildo Farias fez uma pergunta também interessante. Me responde, existe terceiro céu? Sim, e vou explicar para você o que é o terceiro céu. O terceiro céu é mencionado em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala das visões e revelações que ele tem do Senhor. Eu vou ler para você o texto e vou lhe explicar. Você vai ver que na verdade o próprio texto já mostra o que significa o terceiro céu. Tá? Vamos ler 2 Coríntios 12, versos 1 até o 4, tá ok? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Porque o profeta, quando ele estava em uma visão, ele tinha a sensação de estar neste mundo ou não, ou de estar no corpo ou não. Então essa era a sensação do profeta. Não que o espírito dele saía e que Paulo praticava, por exemplo, a meditação transcendental. Tá? Não tem nada a ver isso. E sei que o tal homem, que é o próprio Paulo, você vai ver no contexto, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, o terceiro céu ao qual ele foi arrebatado é o mesmo paraíso. Então, existe. É o paraíso onde se encontra Deus, Jesus Cristo. Né? O Espírito Santo mora conosco hoje, mas também sempre esteve lá. Então, o terceiro céu é o paraíso. Aí você pergunta, qual é o primeiro e o segundo céu? Na visão de Paulo, o primeiro céu é o céu atmosférico, tá? Esse céu azul que nós vemos, onde voam as aves, né, obviamente. O segundo céu é o céu estelar, onde se encontram os astros, né, estrelas, sóis e planetas. E aí o terceiro céu é o paraíso, tá bom? Então é isso que Paulo tinha em mente. Ó, essa pergunta aqui é interessante e eu vou responder, porque eu não tenho vergonha de responder pergunta nenhuma, tá? Ó, eu não vou mencionar o nome da irmã, pode ser que ela fique com vergonha, então eu não vou mencionar o nome, só a pergunta, tá? Ela perguntou assim, se fazer sexo menstruada é pecado. Veja, vamos fazer algumas avaliações. Primeiramente, Deus realmente deu uma orientação bem específica, tá? No livro de Levítico, para que as mulheres não praticassem relações sexuais na fase da menstruação. Aí você pergunta, por quê? Óbvio, tem algumas diferenças dos porquês daquela época e hoje. Por exemplo, naquela época, as mulheres não tinham, por exemplo, o absorvente. Então elas usavam panos. Nem sempre tinham água potável no deserto. E viviam no calor. Então você imagina, aquele sangue em contato com o ar e o calor, ele tinha um cheiro mais característico. E como eles viviam, era um povo nômade, né? A possibilidade de contaminação por meio do sangue era grande. Então o que Deus fez? Na linguagem que eles pudessem entender, né? Deus falou o seguinte, olha, quando a mulher estiver, né, no período de menstruação, ela está imunda. Tudo que ela tocar será imundo. Não é porque a menstruação é algo imundo em si, é que o povo de Israel era um povo escravizado. Como que Deus iria explicar para eles, por exemplo, o sangue da menstruação, o sangue pode ter alguma contaminação de alguma bactéria,
o marido pode pegar uma doença, ou o marido pode transmitir para ela mais nessa fase. Deus não poderia também dizer assim, olha, a mistura do sangue, né, com o ar produz um cheiro característico. Então Deus não podia usar essa linguagem, ele tinha que usar uma linguagem que eles entendiam, tá? Então nós entendemos que hoje esta orientação ainda ela é válida pelo seguinte, no período menstrual, os vasos sanguíneos da vagina, eles se encontram mais sensíveis, tá? Então os vasos sanguíneos das paredes internas, né, da vagina da mulher, eles ficam muito sensíveis e a penetração pode causar o rompimento desses vasos. E aí o sangramento ser maior, tá? Uma outra coisa que alguns médicos já me disseram, mas eu não fui atrás para comprovar a veracidade desse dado. Não que eu não confie, mas eu sou um cara muito racional, eu tenho que ter provas, tá? Mas eu vou mencionar para vocês, e se algum médico está me acompanhando aqui, ele pode confirmar ou não isso. Disse também que quando há este rompimento dos vasos sanguíneos, né, o organismo da mulher, obviamente, o sistema imune vai entrar em ação e pode achar que os espermatozoides são corpos estranhos. E aí vai combatê-los. E isto pode futuramente causar uma dificuldade de engravidar. Então eu vi esta informação há vários anos de um médico, mas eu preciso de mais dados e informações para comprovar. Tá ok? Então recomendável é não fazer, realmente não ter a penetração. Agora, se está com muita vontade, não tem problema nenhum de o marido fazer algum tipo, né, de carícia que obviamente não deixe você desconfortável e que lhe leve ao orgasmo e você se sinta satisfeita. Tá bom? Então tem outras formas de fazer sexo que não necessariamente com a penetração no momento do período menstrual, tá bom? Essa é uma decisão também a outra alternativa é uma decisão de cada casal, ninguém tem que ser consciência para ninguém, mas realmente não é recomendável a penetração no período menstrual, tá? Vamos ver aqui, o Alderson Miranda mandou muitas estrelas aqui pelo Instagram, né? E tem que ser no Facebook, meu camarada. Eu gosto de você. Podem continuar brincando, amigos, porque a vida fica mais leve assim. E como diz Paulo em Colossenses 4:4, né, devemos alegrar-nos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Vamos ver aqui outras perguntas. Nossa, tem tanta pergunta, amigos, aí vai passando, tá? Obrigado. Disponha, professor Rômulo Santos, tá? Ele fez a pergunta sobre a reconstrução, né, de Jerusalém para os judeus. Vamos ver aqui as outras perguntas. Gente, vocês mandam tanta pergunta e eu fico feliz com isso. Só que eu não consigo, às vezes, pescar uma aqui. Vamos ver aqui. Professor Leandro Quadro, eu tenho lido muito a Bíblia esses últimos anos. Eu tenho costumado a ler a Bíblia, assim, ela toda, já faz 6 anos que eu leio ela toda, de Gênesis e Apocalipse. Eu vou lendo ela e parece que cada vez que eu vou lendo ela, alguma coisa nova surge. Para mim, que eu fico assim com dúvida. Eu estou lendo até esse ano a Bíblia, aquela de estudo Andrews. Eu ganhei dos meus filhos de aniversário e estou lendo ela é muito esclarecedora. Mas ainda ficou uma dúvida que eu queria tirar com o senhor agora. O porquê lá em Juízes aquela mulher foi cortada em 12 pedaços e espalhada pelo povo de Israel? Eu tenho essa dúvida ainda na minha mente. Não, eu vou te ajudar nisso. Olha, o que acontece? Aquilo aconteceu com uma concubina, não é? De um israelita. O que aconteceu? Eles foram até um lugar, infelizmente ela foi estuprada até a morte. E aí o que aconteceu? Esse cara, irmão, ele ficou meio pirado, meio desesperado. E ele pensou o seguinte, como que eu vou, no momento de lucidez, mas também um pouco de loucura,
como que eu vou chamar o povo de Israel para me ajudar e fazer guerra contra essa gente que estuprou minha concubina e matou-a? Aí o que ele fez? Lógico, ele não estava bem da cabeça. E também eles eram um pouco mais desumanizados, né? Porque tinham sido escravos no Egito. Ele cortou em pedaços a mulher que estava morta e mandou um pedaço para cada tribo. E aí, aquilo foi uma coisa horrível. Eles pensaram, mas quem é que praticou tal coisa? Aí descobriram e foram até ele. Iam matar ele. E aí, quando foram até ele, ele disse, olha, eu fiz isso porque lá na cidade tal, estupraram minha concubina, mataram ela e queriam fazer isso comigo também. Só que fizeram com a minha concubina. Aí eles o inocentaram, viram que ele usou aquilo como uma forma só de chamar a atenção e foram lá e puniram aqueles estupradores perversos. Então foi por isso, meu irmão, que ele fez isso. Vamos ver qual é a pergunta. Tem alguém perguntando onde está o texto que fala daquela concubina, não é? É em Juízes. Deixa eu só ver aqui o capítulo, para não deixar vocês... Peraí. Juízes ou primeiro Samuel? Não, é Juízes mesmo, tá? Juízes. Vamos ver aqui onde se encontra o capítulo, para deixar a referência aqui para vocês. Para quem quiser ler essa história, que ela é pesada. Mas veja, queridos, a Bíblia registra tudo para a nossa aprendizagem e para vermos o quanto as pessoas eram más e o quanto Deus tinha razão quando ele mandava punir certas nações pagas, né? Porque realmente, depois de Deus dar tantas oportunidades, eles faziam ainda barbaridades impressionantes, tá? Deixa eu ver aqui só o capítulo de Juízes. Se alguém achar primeiro que eu, por favor, informa-nos aqui, tá? Vamos ver aqui, Juízes 10, 11, 12, aqui fala da filha de Jefté, que é uma outra dúvida muito frequente que eu recebo. Nascimento de Sansão. Vamos ver aqui. Aqui, o levita e a sua concubina, está em Juízes capítulo 19, tá ok? Essa é a história muito forte, e é importante, se alguém quiser ler, ver o quanto Deus realmente tinha que fazer o que fazia com certas pessoas. O Bruno Santos mandou um superchat, ele pergunta o seguinte: na nova terra usaremos roupas? Sou de Guanambi, Bahia. Realmente, Bruno, vamos sim, tá? A Bíblia menciona, especialmente em Apocalipse 19, né, as vestimentas, né, do Cordeiro. Simboliza a justiça de Cristo transferida a nós, né? Mas a menção a vestimentas em Apocalipse 19 é uma demonstração de que realmente nós usaremos roupas, tá? Nós não teremos mais pecado, mas nós não temos mais aquela inocência original, tá? Então, usaremos sim vestes, tá bom? Outro superchat no YouTube de Jorge Carlos. Olha só. Olha aqui a afirmação, o que ele está nos contando, e vamos ajudá-lo. Perdi minha amada esposa temente a Deus, envolvida na igreja. Sem ter problemas aparentes de depressão, ela simplesmente se suicidou, né? Pela manhã, me deixando sem entender. A minha pergunta é se isso é uma aprovação ou uma tentação. Jorge, eu me lembro de ter mandado um áudio para você, em que eu lhe expliquei, não é, que há coisas que nós não conseguimos explicar, mas que devemos ver a realidade sobre a moldura do conflito cósmico entre o bem e o mal. Isso nos proporciona algumas respostas. E eu me lembro que no áudio eu falei para você o seguinte, que existia sim a possibilidade de a sua esposa ter uma depressão e não ter manifestado isso. Tá? Outra coisa, pode ter acontecido dela ter feito algo do qual ela não conseguiu se perdoar, aí ela não teve estrutura
emocional para aguentar isso e perdoar a si mesma. Então nós realmente, olha, eu lamento muito, mas muito mesmo, você ter sido pego de tanta surpresa, né? Perder a sua esposa de uma forma tão trágica e sem saber o que aconteceu, né? Então isso é muito triste. Obviamente, não vem de Deus isso. Então não é uma provação de Deus. O diabo, sim, atua nesse tipo de coisa. Agora, Deus, como ele é onipotente, ele pode pegar essa tentação do diabo e transformá-la numa provação para trazer uma bênção para a sua vida. Deus tem esse poder de transformar a tragédia em bênção. Tá? Então eu peço que você confie nele. Pede para ele, Senhor, o Senhor é onipotente e eu sei que o Senhor transforma tragédias em bênçãos. Faça isso de alguma forma e que, Senhor, quando eu estiver no céu, no milênio, eu quero muito ter todas as respostas. E se o Senhor puder me dar a resposta já na presente vida, eu prefiro. Então fala bem abertamente com Deus. E lembre-se, meu irmão, do Salmo 34:18, né? Diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mesmo que você esteja quebrantado e oprimido, e não sinta a presença de Deus por causa desta opressão emocional, porque isso é natural, Deus está perto de você, porque ele não depende dos teus sentimentos positivos para estar com você. Ele está com você, tá? Ele vai te amparar. Viva o seu luto. Você tem que ver o luto para o seu organismo reagir. Siga a sua vida adiante. O Papai do Céu vai transformar essa tragédia numa bênção, tá ok? A Érica BBSA disse o seguinte, ó. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Penso coisas terríveis e isso me aterroriza. Não entendo e sofro por isso. Vou te dizer, minha querida internauta Érica, qual é o seu problema? O seu problema é o mesmo problema meu. Só que o meu está controlado por psicoterapia e medicação. Você possivelmente tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC. O TOC se manifesta de várias formas. Tem pessoas que sentem que estão contaminadas e lavam muito, muito, muito as mãos ou o corpo e acabam se ferindo. Então isso é um transtorno de ansiedade. Para começar, é um transtorno de ansiedade. O TOC se manifesta de forma religiosa, a pessoa começa a blasfemar, falar palavrões contra Deus sem querer. E você tem pensamentos horríveis sem querer, são pensamentos intrusivos, não é? E eles ficam na sua mente como se fosse um disco riscado, né? Quem é da época que tinha o disco de vinil, se tivesse um risco, ele ficava rodando a música no disco, né? E não saía daquela palavra, daquele trecho. Então, o pensamento intrusivo é resultado do TOC, é um transtorno de ansiedade. Então, qual é a minha recomendação para você? Primeiro, tire da sua cabeça a ideia de que Deus está triste com você. Tá? Deus sabe que você tem um transtorno de ansiedade e que está havendo um desequilíbrio neuroquímico no seu cérebro por causa do transtorno de ansiedade. Então Deus não está triste com você, não está bravo com você, não está chateado com você, tá? Tira isso da sua cabeça, tá? Primeiramente. Segundo, eu recomendo que você faça a psicoterapia e eu recomendo 2 abordagens que para mim deram certo. Pode ser que não dê para você, talvez você precise de outra, mas eu creio que vai dar certo para você. Terapia cognitivo-comportamental, tá? Que vai te ensinar técnicas para você lidar com o TOC. E também uma abordagem chamada EMDR. Eu não me recordo do significado em inglês dessa sigla, né? Mas é uma abordagem terapêutica que tem como alvo fazer o reprocessamento mental, né, liberando a pessoa das memórias traumáticas. Então, se você achar um especialista, um psicólogo cristão, que
que adote essas abordagens será muito importante para você. Mas lembre-se, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem se demonstrado realmente diríamos assim, a mais eficaz para o toque. E talvez você precise também de um medicamento, tá? Porque se há um desequilíbrio neuroquímico significativo, no teu caso eu imagino que sim, tá? Você vai precisar tomar um medicamento, um antidepressivo juntamente com ansiolítico. Fique tranquilo, essa coisa, eu vou ficar viciado para sempre. Isso não existe, tá? O psiquiatra, ele dá a medicação, o cérebro se acostuma com ela, mas depois que a pessoa não precisa mais, o psiquiatra faz o chamado desmame. E é tranquilo. Você não vai ficar dependente a vida toda disso. Agora, só recomendo também mais uma recomendação final. Não consulte com psiquiatras que não sigam um protocolo. Isso eu falo como paciente. Tá? Essa é a minha opinião. Um psiquiatra que não segue protocolo, ele é um escrivão. Ele olha para a tua cara, te dá uma receita e acabou. Ou pergunta mais ou menos assim, como é que você está hoje? Eu estou assim. Parece um escrivão, não é um psiquiatra. Então, fuja. Tá? Falo como paciente. Então, eu recomendo para você, primeira coisa que você vai perguntar para o psiquiatra ou para a secretária dele, quando marcar a consulta, é o seguinte: que protocolo o doutor fulano de tal segue? Pode ser especialmente, se for o protocolo da Associação Americana de Psiquiatria, seria bem interessante, porque eles têm muitos estudos sobre o assunto. Agora, pode seguir o protocolo da Associação Europeia de Psiquiatria, mas tem que seguir um protocolo. Se ele não segue nenhum, você nem consulta com ele. Tá bom? Então essas são as dicas que eu lhe dou. Inicialmente. Olha, vai ser postado logo um vídeo no YouTube muito interessante. Eu falo do toque religioso. Um rapaz se tornou ateu por causa do toque religioso. E ali eu dou essas dicas e outras para lidar com o toque. Eu espero ter ajudado você, minha irmã, e tire essa culpa da sua mente. Você não tem culpa desse transtorno de ansiedade e desse desequilíbrio neuroquímico. A sua parte agora é o quê? Agir para a sua cura. Isso vai diminuir bastante, você vai ter qualidade de vida. Tá bom? Qual é o seu nome, meu irmão? Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Como é que é o seu Sou nome? Jadilson. Como? Jadilson. Jadilson. Você entrou no Instagram da esposa ou de É alguma minha irmã? esposa que eu pedi para ela mandar a solicitação. Maravilha, meu irmão. Que satisfação, viu? Receber o seu contato. Agradeço a ela também por mim, por ter te emprestado aí o Instagram, né? Tá certo. No que eu posso te ajudar, querido? Tenho algumas dúvidas. Assim, eu admiro muito o senhor assim. A gente acompanha sempre. Obrigado. E assim, eu acho que é a pessoa mais indicada assim para tirar minhas dúvidas, assim, que eu sou muito criticado em algumas coisas assim. Uhum. E assim, ultimamente eu ando meio fraco na fé, entendeu? E o que o pessoal tem criticado você, meu irmão? No quê? Assim, em relação a cabelo, a tatuagem, eu, assim, às vezes, tipo, querer usar, eu acho, assim, tipo, unha preta, pintar unha de preto, por exemplo. Aham. Aí, meus pais, assim, diz que se você fizer isso, assim, pode esquecer que você vai ter que sair, que eu moro na frente, assim, na casa do meu pai na frente, entendeu? Uhum. Sou casado, eu moro na casa da frente, mas essa casa é do meu pai, assim, dos meus pais. E Uhum. eles dizem que se é para mim cortar o cabelo, que se eu fizer mais alguma tatuagem, ou se eu pintar a unha de preto, aí é do diabo, que eles não vão aceitar. Entendi. Seus pais são evangélicos, meu irmão? São. E você frequenta a igreja ou já frequentou e não frequenta mais? Assim, há uns, não sei se uns 3 meses que eu não vou. Tá. 3 meses por aí.
Mas eu, assim, que eu aceitei Jesus já faz uns 13 anos por aí. Perfeito. Antes, eu quero só fazer uma menção aqui, amigo. Ó, escreveu a Lívia Cibele Schmidt Lopes, é uma psicóloga cristã. Ó. Aqui nos comentários, quem precisar, por favor, contate a Lívia. Lívia, obrigado por se manifestar, viu? Eu admiro muito o trabalho como o seu e futuramente, aí, quando eu estiver mais estabilizado financeiramente, eu quero estudar psicologia, tanto que eu gosto, né? Porque vai ser um hobby para mim. Então, temos uma psicóloga aqui se prontificando a trabalhar com vocês, tá bom? Então, meu irmão, deixa eu falar umas coisas para você, ó. Eu vou ser bem franco com você, porque eu te considero um amigo. Não lhe conheço pessoalmente, mas você é Amém. meu internauta, eu te considero um amigo, um irmão meu. Amém. Primeiramente, meu irmão, sobre o cabelo, seus pais estão equivocados, tá? O tamanho, na Bíblia não define o tamanho do cabelo de um homem. O que acontece é que eles podem estar interpretando indevidamente 1 Coríntios 11, que lá fala, né, que para o homem é vergonhoso ter o cabelo comprido e para a mulher é uma honra. Só que aquilo tem um contexto específico. Por quê? Todos os judeus ali, até o primeiro século, especialmente, eles usavam cabelo comprido. Lembra do Nazireu, né? Tinha o Nazireu lá em número 6, que fazia um voto de dedicação a Deus. E como forma de se dedicar a Deus, ele não usava nada que viesse do vinho e não cortava o cabelo. O cabelo crescia muito. Então Deus não está preocupado com o tamanho do cabelo. No contexto de Corinto tinha um problema. Os prostitutos cultuais, eles usavam cabelo comprido. Então Paulo pediu para o homem, naquele contexto, não usar, para não se parecer com os prostitutos cultuais. Já as prostitutas cultuais em Corinto cortavam o cabelo, então Paulo pede para elas não cortarem o cabelo. Então depende, qual é que é o princípio? Modéstia, não é? E não levar, obviamente, escândalo para a sociedade. Só que a forma como esse princípio se aplica, ele muda. Então hoje, pessoas cristãs, não cristãs, usam cabelo comprido, cabelo curto. Então, na questão do cabelo, seus papais precisam entender melhor 1 Coríntios 11. Você não precisa cortar o cabelo, tá? O cabelo, você usa do tamanho que você quiser, desde que seja cuidado e tudo mais. Sobre, irmão, a unha preta e a tatuagem, veja, você tem que avaliar uma coisa. Existe um princípio, vou pedir para você ler depois, 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Tá? Eu quero que você leia sozinho esse texto, para o Espírito Santo falar à sua mente. Ali ensina, falando das mulheres, ali ensina que as mulheres devem se vestir de uma forma que elas chamem mais atenção para a conduta do que para o que elas usam. Então, eu creio, irmão, Deus não vai jogar ninguém no inferno porque pinta uma unha de preto, porque tem uma tatuagem. Mas eu creio, meu irmão, que essas duas coisas, elas não estão em harmonia com esse princípio de modéstia cristã de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Né? Porque você acaba chamando mais atenção para o seu corpo do que para a sua conduta cristã. Então, eu, assim, falando como um irmão para você na fé, o que eu diria para você? Meu irmão, continua com o seu cabelo comprido porque é bonito, né? E Deus fez o cabelo para crescer mesmo. E tem tatuagem, não faça mais. Tá? Lembra de 2 Coríntios 5,17, ó. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e eles fizeram novas. Então, já acabou para Deus. O teu passado não importa mais. E a questão do unha preta também evitar, né? Porque aí você transgrediria esse princípio de modéstia cristã de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Tá bom? Então leia esse texto e Deus vai falar no teu coração. Capítulo 2, versos 9 e 10. Uma outra coisa que eu quero te ajudar, meu irmão, é o seguinte. Pode ser que você tenha um problema também de baixa autoestima. E a gente, quando tem um problema de baixa autoestima, nós nos apegamos a qualquer coisa para nos sentirmos melhores. Alguns se apegam à tatuagem,
alguns se apegam às drogas, a outros se apegam ao álcool, porque a sensação da baixa autoestima é terrível. E quem tem que desenvolver a autoestima em nós é os pais. E quando eles falham nisso, eles também são vítimas, né? Porque não desenvolveram neles. Então, quando os pais falham nisso, o que nós temos que fazer? Buscar terapia. E aí, quando você busca terapia e melhora a tua autoestima, tu perde a necessidade de fazer tatuagem para se sentir bem, ou de colocar a unha preta para se sentir bem. Então, eu recomendo também, meu irmão, além de ler o texto, busca uma terapia com um bom terapeuta cristão, melhore essa sua autoestima e você vai ficar de bem com a vida. E só mais uma dúvida, se não for atrapalhar o senhor. Pode falar, assim, meu irmão. Assim, eu tô tomando depressivo já faz uns 12 anos. Ah, tá. Eu tive síndrome do pânico, uma depressão muito forte. Ansiedade, toque, assim, essas coisas. Tá. E assim, eu escuto muitas pessoas falarem assim, porque não se liberta dos remédios, porque não está buscando a Deus, que tem que parar de tomar o remédio, porque Deus vai libertar se buscar. Como assim? É como se eu não tivesse fé. Entendi. Irmão, eu vou lhe garantir uma coisa. Essas pessoas são sinceras, mas são ignorantes em relação ao assunto. Vou lhe explicar o porquê. A Bíblia mostra Deus fazendo milagres, mas a Bíblia também mostra que mesmo Deus tendo dado a Paulo o dom da cura, teve um momento em que Paulo indicou Timóteo a usar a medicina. Tá, quer ver? Eu vou te mostrar isso. 1 Timóteo 5:23, ó. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que tem aqui? Eles mesclavam 2/3 de água com o vinho alcoólico para que o vinho alcoólico, nesses 2/3 de água, matasse bactérias e eles tivessem menos desinteria. Então, veja, esse era o recurso medicinal da época. Então, a mesma Bíblia que fala dos milagres, ela não proíbe o uso de remédios. Lembra de um outro exemplo, Isaías 38. Deus faz um milagre, mas pede para Isaías colocar no rei Ezequias um emplasto de figo. Né? Ou seja, os irmãos que dizem para você que tu tem que se libertar dos remédios porque é falta de fé, eles estão cometendo um erro terrível, meu irmão. Eles estão piorando a sua situação. Assim, eu vivi... Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu hoje, Leandro Quadros, eu me utilizo de ansiolítico e de antidepressivo, porque eu preciso fazer esse tratamento. Quando chegar ao fim do meu tratamento, o meu psiquiatra vai me desmamar. E eu não tenho falta de fé. Eu tenho fé em Deus. Só que eu tive uma vida familiar muito desestruturada. Meus pais também foram vítimas, brigavam muito e eu desenvolvi esses transtornos. Então, querido, tira da sua cabeça essa ideia. Tá? Esses irmãos que falam isso para vocês estão errados. Muito, muito errados. O senhor poderia esperar só um momento para me chamar minha esposa aqui rapidinho? Só para anotar o versículo para mim? Claro. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. 23. E o outro que o senhor falou para mim foi 1 Timóteo 2. Versos 9 e 10. 1 Timóteo Capítulo 2, versos 9 e 10.